hoje aqui o minicast tá diferente, né? O highcast hoje foi, quem sabe faz ao vivo, tá sendo gravado, mas a gente combinou agora. Então tô aqui com o Bruno, tô aqui com o Oscar. Fala aí, manda braba, Bruno. Cara, aproveitamos aí a presença ilustre do nosso querido Oscar aqui, não poderíamos deixar de gravar, só que ele tem o voo, então falaremos rápido e abordaremos muitos conteúdos, né? É isso. Bem-vindo, Oscar, bem-vindo. Valeu, Um prazer estar aqui com vocês da Fierge. Primeiro, parabenizar o trabalho extraordinário que vocês estão fazendo com a comunidade e, bom, aqui conversar com vocês, porque estou atrás do Bruno há algum tempo, né? A gente fala muito por telefone, né? Mas, pessoalmente, é muito mais atrativo. Sim, sim. Então conta aí pro pessoal do highcast o que vocês estão fazendo em terras cariocas. Bom, eu vim aqui com o pessoal da Conib para um seminário que fez a Organização Sionista Mundial, que reuniu educadores de toda a América Latina, porque a missão agora mudou um pouquinho desde 7 de outubro. Tá? Então, toda a parte educativa e de funcionamento das comunidades, e mesmo Israel, muda um pouco de visão. Tá? Nunca ninguém imaginou que depois de pouco mais de 70 anos do Holocausto, a gente fosse ter essa volta a tudo que está acontecendo, e mesmo volta ao nazismo, uma volta grande ao antissemitismo, e não é que não estava preparado, a gente estava acostumado a ter uma ação diferente. Claro. Hoje em dia, o lema é que tem que custar caro ser antissemita. Justíssimo. Porque não é questão só do povo judeu, mas quem é antissemita é racista, quem é antissemita é homofóbico. Então traz uma série de consequências que, no final, abala a estrutura cultural da própria comunidade. Então, esse foi um seminário muito interessante. Além disso, eu estou dirigindo na Conib todas as comunidades, são 18 comunidades que têm federadas no Brasil. Isso que eu ia te perguntar, Oscar, o nosso público sabe que a Highcast é um projeto da Fierge, mas as pessoas não têm dimensão, muitas vezes, de quantas comunidades tem no Brasil, o que é a Conib. Eu acho que era legal você explicar, que a Conib é esse chapéu, né? Que ela é composta por todas as federações e explicar um pouco dessas comunidades ao longo do Brasil. Assim. A Conib basicamente representa a comunidade judaica do Brasil. Tá? Ela está constituída de 2 grandes comunidades, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Que são a maior concentração de judeus. A maior concentração de judeus. Sem falar em números, São Paulo é 2, 3 vezes maior que Rio de Janeiro. Tá? E tem as outras comunidades médias, que são Porto Alegre, que é Curitiba. E tem as pequenas comunidades que, a partir de 3 anos atrás, a gente está chamando de comunidades boutique. Legal. Pode chamar de pequena porque tem suas características e é boutique porque são especiais. São situações completamente diferentes das grandes comunidades. São comunidades que vão de 2, 3 mil membros até 100 famílias. 50 famílias. Eu lembro no evento da Conib que eu tive a oportunidade de falar com o presidente da Federação do Espírito Santo. Ele estava falando que no Espírito Santo foi uma composição de pessoas que se mudaram para lá. Não tinha uma comunidade judaica originária local, mas o pessoal foi se formando e se organizando. E essa comunidade boutique tem suas necessidades, que a gente pensa que é só econômica, mas não é só econômica. É estrutura, é social, no cultural Nordeste também cultural, e de falta de ferramentas para poder exercitar algum tipo de evento. Também tem comunidades do Nordeste que tem outra situação, que são os Meanusim, que são os cristãos novos que estão hoje em dia querendo voltar ao judaísmo. Então, você tem lidado com essa questão do Bnei Anusim? Temos lidado de uma maneira muito imparcial, porque a Conib não trata dessa questão. Tá? A Conib é mais uma umbrella, um guarda-chuva, onde vai a parte política e a parte de instrumentação para que as comunidades possam sobreviver. Claro. Mas mais que sobreviver, possam viver. E a gente vê coisa muito interessante. No Recife tem um colégio de 105 anos de funcionamento. É o colégio mais antigo do Brasil, em funcionamento. Depois tem a comunidade de Manaus, que tem sua Recife também tem a mikve mais antiga, né? E é sempre legal, e isso dá até corte, né? Legal lembrar que a comunidade de Nova York veio de Recife, né? Nem todo mundo conhece essa história. Pelo contrário. Os judeus do Recife foram para Nova York. Recife teve a primeira sinagoga das Américas, que veio no começo do 1600 com Maurício de Nassau, com os holandeses, que trouxe com ele judeus, se montaram naquela época chamado Rua dos Judeus, né? Que depois passou a ser Rua do Bom Jesus,
E nessa rua se encontrou vestígios da primeira sinagoga, que depois foi autenticado, vamos dizer assim, pelo Rabinato O Mundial. pessoal veio, né? Viu que era mikve, Viu. Não somente a mikva, tem a sinagoga, tem as paredes da sinagoga, a primeira, e constituímos a história. Tem uma história daquela comunidade. E hoje tem muitos turistas, né? Tem um Tem um circuito, programa, um circuito de judeus que está, porque inclusive muitas palavras estão de judeu. Mas o interessante é que eles foram expulsos depois de alguns anos lá de comunidade, e esses que foram expulsos saíram e foram para Curaçao e criaram a comunidade judaica de Curaçao, que inclusive tem uma das sinagogas mais antigas, que é de areia. Na areia, né? Eu já ouvi falar disso. De areia. E de Curaçao foram para Nova York. Então, quem criou a comunidade de Nova York, a gente pode dizer assim, foram os judeus procedentes de Recife que foram para Curaçao. Inclusive, quando eu estou muitas vezes em Nova York, tem uma sinagoga portuguesa, que é também... E eu digo, vocês têm que doar alguma coisa para Recife, porque Recife foi que trouxe vocês para cá. Judeus nordestinos criaram Nova York. Pouca gente sabe disso, né? E a gente está também, junto com o governo federal, tentando colocar ela como patrimônio histórico nacional. Legal. E futuramente patrimônio histórico mundial. Porque realmente é uma coisa, tem a mikve, tem todas as instalações, e a gente faz, a Federação de Pernambuco, eles fazem um programa com os colégios não judaicos, que vão para lá conhecer a história da comunidade judaica. Mas além de Recife, tem em Bahia, Salvador, tem em Fortaleza, tem uma em Amapá, Rondônia, que de vez em quando não tem uma Torá. O presidente do Senado de origem judaica de Amapá, né? Exatamente. Então, o que a gente faz? A gente começou, faz 2 anos atrás, começar a incentivar tudo o que faz a Confederação, tá? Através de São Paulo, através do Rio, que são grandes emissoras de eventos e atividades, a gente passa a nível nacional. Então, por exemplo, a gente tem alguma coisa como esses casos de antissemitismo que a gente viu durante todos esses anos. E a maior resposta nossa é quando a comunidade não responde somente oficialmente, responde através de seus membros. Cartas de redações, artigos nos jornais. Então, eventos que a gente faz, que a gente divulga, então todas as comunidades fazem no mesmo dia o mesmo evento. E a gente criou, a partir desse ano, uma vez por mês, a gente tem uma reunião via Zoom, que participam todas as 18 federadas e mais agregados dependendo do tema. Por exemplo, o tema Hebra Cadice, que é o tema de cemitérios. Sim, muito sensível. É sensivíssimo em comunidades pequenas, porque às vezes eles nem têm cemitério e usam a parte do cemitério onde tem não judeus, a parte de fundraising. Até para contextualizar, né, Oscar? Dentro da lei judaica existem especificidades dentro do rito fúnebre, e aí por conta disso, em cidades maiores você tem. E é interessante que eu acho que na ilha de Marajó, por exemplo, tem os cemitérios judaicos, inclusive tem, pela origem do Brasil, muitos portugueses criptojudeus, etc. Então tem uma origem, mas é o que você falou, em comunidades pequenas às vezes não tem um cemitério judaico e tem essa dificuldade de cumprir ali a lei, né? Exatamente. E outra coisa importante é que a gente está começando a fazer um estudo demográfico. Começou pela Federação de Pernambuco, que já fizeram, e estamos expandindo. E Pernambuco surpreendeu ou não os números, assim? Porque o estudo demográfico não é número só. Tá. Porque não nos surpreende os números. Nos surpreende o questionário de interesse que respondem. Por exemplo, mais da metade dos judeus do Brasil não estão filiadas a nenhuma instituição. Mais da metade do Brasil. Mais da metade. É bastante. Se a gente fala de 120, mais de 60. Isso considerando, por exemplo, um colégio judaico, uma sinagoga? Uma sinagoga, qualquer tipo coisa, de ligação. Clube, então, o foco da gente não é somente quem está institucionalizado, mas principalmente quem não está institucionalizado. E para isso a gente precisa criar, inovar coisas novas. Mas como é que você chega nesse cara, por exemplo, que não está até para pesquisa? Isso? Porque a gente tem como chegar a esse que não está institucionalizado, ou pelo nome, ou através de famílias, ou através de... A gente tem como chegar lá. E quando a gente pergunta, como é que você vem para cá? O que é que eu posso fazer para você vir para cá? E, de repente, a gente encontra coisas simples. A gente fez um torneio, uma comunidade pequena, e vieram 150 participantes. Legal. Da comunidade, porque era um torneio de tênis. Esporte. Então, a gente tem que conseguir coisas novas que não somente discussões, política, religião, coisa diferente. Eu acho que essa questão é muito interessante, cara, porque, infelizmente, como você bem colocou, desde o dia 7 de outubro, a gente
seja na FIERJ, na CONIB, todo mundo está vivendo uma nova realidade, que é o combate ao antissemitismo, que infelizmente saiu do armário numa proporção que eu acho que ninguém imaginava, que a gente imaginava que essa chaga... A gente teve a oportunidade recentemente de entrevistar o professor Gustavo Birenboim, que escreveu um livro, que super recomendo, muito legal o podcast dele. Mas o que eu sinto também aqui na federação é que, óbvio que a gente tem que combater o antissemitismo, isso é fundamental, isso é nosso dever institucional, talvez a tarefa número 1, que é permitir que judeus e judeus vivam no Brasil. Aqui no Rio, a gente fala muito que a gente combate qualquer tipo de intolerância, então a gente é muito sensível a outras religiões, outras etnias, a gente preza muito pela diversidade, mas o que eu acho interessante é que a gente não pode ficar preso a isso, né? Então, como é que também as pessoas se conectam na comunidade não só pelo antissemitismo, mas pelo orgulho, pelas tradições, pela religião, pela educação. Então, esse trabalho de reconexão, ele é fundamental, até porque o judaísmo é uma etno-religião, né? Então, se você também começa a se afastar do aspecto étnico, religioso, cultural, em 1, 2 gerações, aquela pessoa perde aquela O sua judaísmo identidade. é uma maneira de viver, tá? A identidade judaica é uma maneira de viver, que a gente pode absorver de vários modos. As raízes, tá? Exato. A parte moderna, mas principalmente, por exemplo, a gente teve a necessidade desses 2 anos de combater o antissemitismo, de combater a banalização do Holocausto e a deslegitimação do Estado de Israel. Sim. Foram 3 coisas que a gente E teve que continua sendo um problema muito sério. Porque hoje, essa semana mesmo, eu não sei quando é que isso foi ao ar, mas enfim, essa semana mesmo, uma menina vazou no Twitter, né, um áudio de uma menina falando que queria criar um campo de concentração para os sionistas, como é que eles se alastram, esses malditos. Sim. Falando palavras... assim, como se isso fosse normal. O Monark foi cancelado por muito menos. Sim. E essa menina está aí falando, não sou antissemita, eu sou antisionista, sendo absolutamente agressiva. Nessa parte, a gente tem 2 vertentes muito importantes na CONIB. Primeiro, a gente tem mais de 40 advogados em todo o Brasil, que formam a parte jurídica, e todos, a gente recebe mais ou menos umas 50, 60 chamadas telefônicas, porque a gente tem uma linha Isso no direta. Brasil inteiro. Brasil inteiro. Aumentou no Brasil quase 1000% de eventos antissemitas. Então, esses advogados, eles, quando é por lei, você sabe mais bem que a gente aqui, eles... Não, eu tô lá no grupo. você está no grupo, que está o Daniel Bialski. Sim, tá, galera super a gente primeiro demanda oficialmente. E nessa demanda tem vários que estão já na rede e alguns poucos já foram condenados. Isso é uma coisa interessante que eu vejo aqui, eu sinto que a CONIB também, a gente na FIERJ, as pessoas, a gente está num mundo hoje de muito imediatismo, né? Redes sociais, você posta, e às vezes as coisas demoram. Saiu uma condenação, a gente postou, não sei quando vai ao ar, mas foi ontem que a gente postou, de uma figura aqui do Rio, um chefe de cozinha, o Pedro Benoliel, que é uma referência, que sofreu um ataque antissemita 2 anos atrás, e a condenação saiu agora. A advogada dele, brilhante, foi muito bem feita, condenou o agressor, só que 2 anos depois. E isso, há 2 anos atrás, as pessoas queriam que era agora, só que a justiça, às vezes, não é... Mas é importante porque as pessoas divulgar isso. estão acostumadas com a justiça com o tribunal da internet, isso. que funciona que é imediato, na hora. é isso. Não com a justiça normal. E a Mas gente é aqui... importante a divulgação. É isso, a gente divulgou. E eu acho que é isso, para inibir, e a gente, pelo menos na FIERJ, eu sei que na CONIB também, é isso. Não vai passar nada. E é importante ir a cada caso, porque justamente porque no final a forma de você inibir é demonstrando que... A outra vertente, a gente tem um grupo de influencers que chega a ser tão importante quanto, Sim. porque esse é imediato. Então, estão Ele analisando repercute, todo dia, inclusive você entrevistou a Paula, que também está Sim. nesse grupo, diariamente se mede a frequência de antissemitismo e qual é aquele que a gente vai ou combater ou denunciar. Vários deles foram, inclusive, no próprio TikTok ou no próprio Facebook, eles foram cancelados temporariamente. Essas cancelações, e isso é como a gente tem, a forma da gente de... E terceira coisa que é muito importante é passar isso para o público em geral, tá? Porque, geralmente, a maioria do brasileiro não está muito pendente. Você vê um mormon no avião, ele pensa que é um judeu. Sim. Então não tem muita diferença disso. Mas sim, ele é levado pela corrente. Cada vez que o nosso presidente fala alguma coisa de genocida, aí aumenta a taxa disso. A única maneira que a gente pode combater é com argumentos que sejam estratégicos. A gente não pode mais conseguir com a mesma que a gente fazia no Holocausto. Sim.
Não somos mais os provizinhos que morremos ou que morreram. Teve um ataque, teve um massacre, mas, felizmente, o Estado de Israel deu uma reviravolta. Então, não é questão de genocídio, é questão que foi uma defesa do Estado judeu com força. Chegou ao Irã demonstrando que a gente tem um exército com força. Sim. Então, hoje em dia, é importante que saibam que os países árabes não respeitam o respeito, ele respeita a força. Isso é uma coisa, eu falei muito até, a gente teve a oportunidade, você falou até muito do governo federal, a gente teve a oportunidade de fazer uma entrevista com a Clara antes, também é um episódio muito legal. E eu falei muito isso para ela, que é a nossa preocupação hoje na federação. Óbvio que a gente tem uma relação com o Estado de Israel histórica e relacional, eu já fui várias vezes, me casei em Israel, assim, a relação é profunda, mas, por exemplo, a nossa preocupação hoje na Federação Israelita do Rio de Janeiro é os judeus e as judias do Estado do Rio de Janeiro. É o menino que está indo na universidade, é o rabino ortodoxo que sai na rua. E eu lembro que o Alberto falou isso há 2 anos atrás, logo quando começou o conflito, ele falou, olha, a gente vai ver o antissemitismo quando a gente vê, eventualmente, rabinos ortodoxos, porque tem a indumentária, tem esteticamente, acho que tem muito isso também de judeu, né, e judia, porque é uma etno-religião, mas tem todos os tipos étnicos, são pessoas, você não identifica visualmente necessariamente quem é judeu ou judeu na rua. Às vezes. O rabino ortodoxo, ele é característico pela vestimenta, pela barba e tal, e isso que me preocupa, porque infelizmente aqui no Rio a gente já viu, então é isso, um conflito do outro lado do mundo repercute aqui em vidas práticas. Às vezes é um menino ali que está numa universidade federal e que não está confortável se identificar como judeu, como judia, e que para mim isso é muito penoso, porque assim, como eu me sentiria muito desconfortável se alguém, um bandista, não pudesse falar que ele é um bandista, ou que ele é evangélico, ou que ele é católico. Então, isso é muito triste, você ver pessoas tendo que inibir a sua identidade em decorrência de um antissemitismo crescente. Né? E essa é a função nossa. Porque se a gente inibe essas ações reacionando timidamente, Sim. tirando a Maguen David ou não usando o kippah, a gente está fazendo como fizemos na Inquisição, e como fizemos também no Holocausto. Também nos escondíamos para rezar. Hoje em dia é diferente. Eu não posso mais me esconder para rezar. Eu tenho que dar a comodidade e a segurança aos membros da nossa comunidade, fazendo o trabalho que estamos fazendo, para eu continuar a sair na rua com segurança. É isso. E se me atacarem, eu ataco de volta. Eu não posso sair correndo hoje em dia. Então, quando você faz, por exemplo, que a gente tem hoje em dia um sistema de acompanhamento, inclusive das pequenas comunidades, a gente tem que prever. É óbvio que a gente tem que prever, porque hoje em dia um ataque de um terrorista pode matar muitas pessoas e uma pessoa só. E a prevenção nossa, a gente já sabe como fazer. Mas o negócio é como faz esse estudante que está na universidade. A gente tem que dar argumentação, a gente tem que ir nas universidades e com argumentos, Bruno, diferentes. Eu não posso dizer, não, porque a gente ganhou 80 prêmios Nobel da Paz, não porque a gente inventou o negócio. Isso Mesmo aqui, que não tivesse. não, né? porque a gente está justificando o quê? Eu não tenho que justificar minha condição judia, eu não tenho que justificar que eu tenho que entrar lá para sobreviver, eu tenho que dizer que eu sou um ser humano com valores, com respeito e principalmente diverso. Eu aceito tudo. A gente não pode hoje em dia estar monopolizado. Eu não sou nem de direita, nem de esquerda, como toda a comunidade. Sim. Eu não posso ser homofóbico, eu sou proibido de ser racista. Tá? Então, eu quero que essa sociedade viva num ambiente de paz e de comodidade. Infelizmente, quando você tem uma polarização política no país, como a gente tem no nosso país agora, a gente tem... Quem sofre são as pequenas minorias. Essa questão que você falou, por exemplo, a gente faz o Fast Rio aqui no Rio, você bem conhece bem, a gente faz questão, a gente faz em praça pública, cara, mais de 100 estandes, mostrando a tradição, a riqueza da comunidade judaica. A maior parte das participantes que estão lá não necessariamente são judeus e judeus, são pessoas passantes, e a gente faz isso, a gente quer ir pra praça justamente para não... A gente quer mostrar, a gente quer ter orgulho e mostrar... A gente é aberto, a gente tá fechado. E é seguro. Mas esse é um ponto, né? Isso é uma coisa que eu converso com muitas amigas e amigos que são fora da comunidade, as pessoas não imaginam o nível de segurança que a gente tem que ter numa escola, numa sinagoga. Isso é um absurdo. Porque assim, eu vou numa igreja católica, eu vou numa igreja evangélica, eu vou num terreiro... Você pode entrar. E não existe essa preocupação, porque não existe. A gente teve aqui na Argentina, há um certo tempo atrás, um ataque que levou pessoas a óbito, muitas pessoas. 85 pessoas morreram, foi o maior atentado
Um dos maiores atentados Aqui, do mundo. é Yom Kippur agora a gente também teve numa A sinagoga. gente teve. Não, na Inglaterra, eu tive na Inglaterra recentemente, cara, você teve um ataque lá com pessoas mortas e isso é um absurdo. E a gente sabe, isso vinculado na mídia, né? Operações, inclusive da Polícia Federal, com células terroristas no Brasil. Então, é uma coisa que é crítica e talvez as pessoas às vezes nem dimensionam e às vezes esse ódio, elas não percebem que às vezes propagar esse discurso de ódio, você tá ali, pode levar, infelizmente, a algum caso... E ao mesmo tempo, acontece uma crítica, que também aconteceu recentemente, de uma pessoa que não conseguiu entrar numa sinagoga porque não estava com o nome na lista, porque não... Enfim. Sim, foi inclusive um influencer da nossa equipe. Ah, é? Bom, então você pode falar melhor do que eu, porque a gente sabe que é crítico, não é todo mundo que... E essa questão até do Bené no Sim, que você tocou, eu acho que tem muito a ver com isso. Como é que você vê? Porque eu acho que no Nordeste tem A Estrela Oculta do Nordeste, que é um documentário que eu acho muito legal. Tem toda essa questão do cangaceiro, da Maguém da Via. Tem muitos símbolos e me parece, pelo menos dentro do que eu estudo, que eu leio, eu acho que, assim, dizem que a professora Anitta Novinsky falava que eu acho que 40%, sei lá, dos portugueses que vieram ao Brasil eram judias ou judeus marranos, porque não podiam se identificar à época da Inquisição. E mais de 25% dos portugueses, hoje em Sim, dia, sim. vivendo em Portugal, Tem origem também judaica. Mas me parece que esse fenômeno ele tem um impacto muito grande no Nordeste, seja pelo... Isso se manteve mais vivo, né? Os Bené no Sim, estão voltando agora, Bruno. E a gente está... Como CONIB, a gente não pode, porque a gente não pode interferir na questão religiosa. Mas a gente está já estudando já há alguns anos como tornar isso... uma maneira que eles possam conviver. Legal. Porque é difícil. É difícil. Se é difícil, hoje em dia, um judeu se caracterizar como judeu, Sim. porque você não é filho de mãe judia, você não entra em alguma sinagoga, entende? Então, são questões que a gente tem que resolver primeiro internamente. Legal. E depois poder sair. Mas como é que você tem visto isso nessas comunidades? Tem surgido? Tem. Nas comunidades boutique, Sim. tem muitos que vêm, Legal. que a gente faz, inclusive, eles fazem a conversão e participam da sinagoga como convertidos. Porque não é mesmo convertido do que o Bené no Sim. O Bené no Sim tem que passar por uma conversão. Sim. É o Guiur, né? Ele faz... Exato. É engraçado, né? E eu acho interessante. Eu acho que não é só no judaísmo. A gente está nesse momento de ancestralidade. As pessoas estão buscando... E hoje ainda tem essa questão do teste genético, né? A gente acaba recebendo, e é importante até colocar, que é isso que você falou. A gente também aqui na federação não é nosso papel. A gente representa as federadas, mas cada federada tem uma independência. Como você botou, vão ter linhas religiosas, vão ter interpretações e percepções. Mas eu vejo com muita voracidade as pessoas... ímpeto. Cara, descobri, fiz o exame genético, apareceu no meu sangue, descobri que a minha avó... É legal essa... É uma redescoberta e eu até escrevi um livro... Há uns 10 anos atrás eu publiquei, eu tô querendo publicar até de volta com novas reflexões, porque passou 10 anos. Mas eu acho que isso é importante até pro Brasil. As pessoas descobrir o Brasil é o país com a maior etnia judaica do mundo. E as pessoas não conhecem isso. Não que necessariamente as pessoas precisam voltar, pelo contrário. Eventualmente tem outros credos, mas é legal saber da outra origem. Acho que da mesma forma que a gente saber da nossa origem africana, da nossa origem de povos tradicionais, saber que quanto de sangue judeu étnico tem, as pessoas desconhecem completamente isso, né? Principalmente pela grandeza da nossa cultura. Porque, é como eu disse, a experiência da identidade judia vai além de uma vertente só. Religiosa. Não é porque eu sou religioso, não é porque eu sou sionista, não é porque eu sou filósofo, é porque eu tenho, dentro desses valores, algo que é muito importante, respeito, amor ao próximo, coisas que os povos têm. E você vai falar, não, a gente inventou o Waze. Sim. Não, a gente trouxe as normas de vida para o ser humano, que até hoje é isso. A base da Então, moral. a base da moral, a base da democracia. Mas aí quando você entra em termos, porque eu tenho a impressão que a política corrói muitas coisas. Sim. E mais aqui. Então, você tem exponentes que são ouvidos e você usa. O que mais me chocou em tudo isso é que você normalizou a palavra genocídio. Você normalizou. Que é o que o Castro fez aqui é genocídio. Entende? O que fazem na Uganda é genocídio. Então, genocídio tem
um termo muito específico que a gente tem que ensinar o que é isso. Eu ia te perguntar isso, Oscar. Eu até tô com medo do teu horário aí pra você não perder o voo. Vamos adiante. Vale a pena, vale a pena. Não vai perder o voo, né? Vale a pena pela Fies. Não, mas obrigado, Oscar, eu te agradece. Mas eu queria muito te ouvir. Essa é uma provocação. Cheguei aqui na Fies, completei um pouco mais de um ano, antes estava como vice-presidente do Alberto, e sei que a Conib preza por esse pluralismo, da mesma forma que a federação. A comunidade, como você bem colocou, é diversa, então você tem judios e judeus, percepções políticas diferentes, compreensões da realidade. Isso eu acho que é a riqueza, inclusive, da comunidade, é você ter essas percepções distintas. Inclusive, a realidade que a gente não gosta, a gente tem judeus que são antisionistas e são antissemitas. Sim, para você mostrar o nível de Então, complexidade. é complexo isso. Mas a dúvida que eu tenho é, e você vivendo isso, está muito mais tempo nessa jornada, me parece, já ouvi isso até de muitos quadros do setor mais progressista, ouvi... Cara, hoje a Fierj é de direita, a Conib é de direita. Aonde você acha que teve essa percepção? Aonde que nos colocaram, tiraram esse pluralismo que a gente tenta tanto colocar e essa dificuldade? Onde que isso aconteceu em termos históricos, essa questão... Quando a gente sai do meio interno e começa a ter contatos diversos, a gente vai ter grupos ou pessoas que apoiam e outras que não apoiam. É normal que você se junte a pessoas que apoiam. Sim. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico. A gente fez o jantar da Conib na última convenção, tá? E a gente convida todo mundo. A gente fez uma carta para o presidente da República, foi convidado os senadores do PT, foi convidado o governador do PT. Eu tenho 20 e poucos do PT e tenho 15, eu tenho muito menos do outro lado. Quem vem nesses últimos 2 anos são gente mas há 10 anos atrás não era assim? Não, porque era menos polarizado. Você acha que foi a polarização do cenário político hoje? Completamente. Hoje em dia a gente tem, como tem na América, o republicano e o democrata. Hoje em dia tem o Lula e o Bolsonaro. Não tem outra discussão. Não dão um campo... Mas aonde que... Isso que eu falo, onde tem que ver com a gente? Aí vem, a história do Bolsonaro tem uma ligação do Estado de Israel porque pela parte evangélica. Entendi. Os evangélicos são muito pró-Israel e são muito parceiros, né, na defesa de Israel. Mas a gente, por exemplo, participa de uma manifestação como é o Cristo, como é que tem em São Paulo? Caminhada por Cristo. Caminhada por 2 milhões de pessoas. E eles levam 100 mil bandeiras de Israel. Então se confunde. Isso não é Israel que está aí. Entende? Isso é evangélico. Você acha que foi muito mais o surgimento do Bolsonaro, que é um fenômeno relativamente recente, e essa conexão muito vinculada acabou gerando um antagonismo natural. Porque antes, quando estava o regime de esquerda em Israel, se identificava muito com o movimento de esquerda daqui. Era outra coisa. Isso também. Entende? O Lula foi a Israel. Sim, sim. Foi Yad Vashem. E a Clara antes até falou isso. Foi o primeiro presidente do Brasil a isso. Clara antes teve na nossa convenção. Que eu acho muito bom. Passou 2 ou 3 horas falando com o pessoal de todas as federadas e falaram e deram em cima. E a coisa é que existe, e é realidade, que hoje em dia a chancelaria brasileira, através do Celso Amorim, através do próprio Lula e através da própria Janja, tem uma posição pró-Palestina. Isso não seria o problema se não se metesse com as coisas dos direitos humanos. Pró-Palestina, eu sou pró-Palestina. Eu sou a favor de 2 estados. Sim. Entende? Mas eu acho que tem que ter outra coisa, porque se fosse questão territorial, já estava resolvida. A questão do Oriente Médio não é territorial, é religiosa. E quando está religiosa, a gente tem que estudar um pouquinho. A gente tem que estudar Maomé, tem que estudar os xiitas, tem que estudar todas as facções que tem. O problema não é só com os judeus. Começa nos judeus, mas não acaba nos judeus. Eles mesmos têm essa conflito interno. Mas você acha que... Como é que você... Porque eu até tive uma oportunidade, a gente vieram alguns... ver um senador democrata e alguns... um senador e alguns deputados. Eles estavam passando, inclusive, para ir na lembrança do AMIA, que eu não me lembro quantos anos completava, 2 anos atrás, 1 ano atrás. Era algum ano redondo, não me lembro se era 20 anos, posso estar bem enganado, ou 30. E aí a gente teve a oportunidade de conversar com o senador, todos democratas. E era antes da eleição do Trump, e se vinculava muito, olha, o Trump para a comunidade
E eu fiz essa pergunta bem direto. Falei, cara, como é que é nos Estados Unidos? Porque é o que você falou, tem muita polarização. Tem os democratas e os republicanos. Falou, cara, o apoio dos Estados Unidos a Israel, independente de democrata, republicano, é uma compreensão de Estado por ter um alinhamento, por ser uma democracia. Tem visões de valores muito mais amplas, independente de ser o Netanyahu que está no governo ou uma visão mais estadista. E me parece que o Brasil tinha essa vinculação e meio que se perdeu, né? Então, e como é que isso se reconecta? Como é que você enxerga isso lá daqui a... Você acha que daqui a 10 anos... A gente Como um bom judeu, vou responder a pergunta sua com outra pergunta. Como é que você responde que um prefeito da cidade de Nova York, que tem 2 milhões de judeus, elege um prefeito pró-Palestina, contra Israel e com todas as suas tendências antissemitas? Como é que você responde isso? 2 milhões de judeus. Entende? Então, hoje em dia, a polarização perde a razão. Você não tem mais razão. Você não tem mais identidade para dizer esse ou aquilo. Você tem quem te paga mais, você tem quem te cai melhor, você tem quem te faz mais carinho, e você perdeu a essência da responsabilidade humana de ser um ser humano. Você não é mais, você não respeita mais as pessoas. Você está andando no Rio de Janeiro como passou comigo o sábado passado, que é a terceira vez que passa. Foi você? Estava atravessando... Sabia da história, não sabia a história do personagem. Estava atravessando a rua com 100 e pico de pessoas. Com o telefone assim. E o carinha pegou o telefone. Você não pode ver um negócio assim. Entende? E fazendo um paralelo, você não pode estar na sua casa dormindo e vir um pessoal e matar, estrupar e tudo isso. E querer ainda que você não entre para destruir a fonte do ódio. Porque o que está fazendo Israel é destruir a fonte do ódio. Eu não sou de acordo com a política de Netanyahu, porque eu não sou. Eu acho que ele foi Bom, não vou discutir política aqui, mas eu... Isso é interessante também. Muitas pessoas... Isso também se coloca muita atribuição a judaico, que é um absurdo, né? Você atribuir a responsabilidade de um judeu de uma judia a uma decisão de um governo de outro lado do planeta. Não foi nem a gente que elegeu. E que tem muitas vezes que muitos judeus e judias são muito críticos. A Netanyahu preferiu que tivesse ali outra pessoa na posição. Inclusive, eu já ouvi muitas críticas, não só de pessoas mais progressistas, como pessoas, inclusive, de direita, que falam, cara, tem que oxigenar, esse cara já está há muito tempo aqui. Tudo isso é verdade. Mas eu aprendi uma coisa de alguns anos, de muitos anos para cá. Eu apoio o povo de Israel. Com certeza, isso é negociável. O povo de Israel, povo israeli, não o povo judeu, o povo de Israel. O povo de Israel elegeu Netanyahu. Com certeza. O povo de Israel tira Netanyahu. Eu não posso criar uma controvérsia se eu não estou vivendo o dia a dia. Porque porque todas aquelas manifestações que havia contra Netanyahu, quando está assinando o acordo de paz, entende? Muitas dessas manifestações voltaram para trás. E hoje em dia, possivelmente, se ele se reelege. Agora, tem um problema jurídico dele, que ele está tentando um indulto com ele o Herzog, mas o Herzog botou uma série de coisas que ele tem que aceitar. Se ele tomar o indulto, ele não vai poder se... Não vai poder se eleger, tem que sair da campanha política, tem um monte de coisa. É como o Trump está fazendo com o Maduro. Se você não sair, o Maduro vai aceitar? Não vai aceitar. Então, eu acho que a gente tem que, não, como você falou, não exportar para o Brasil. É isso. A comunidade árabe, a comunidade judaica no Brasil foram sempre pacíficas. Sim, e são muito amigas, né? Muito amigas. Então, por exemplo, teve caso de que em São Paulo, de que um clube árabe que é muito amigo nosso... Mandou uma carta, né? Mandou a carta e disse, eu não posso publicar isso porque vão cair em cima de mim. Mas, pessoalmente, eu estou dizendo isso para você. Eu lembro, foi importante. Então, tem que tirar as almas boas que tem. E a gente difundir o judeu, não porque ele é o povo do livro, mas não por isso. Não porque a gente é melhor, mas é porque a gente tem valores que pode tornar igual, que pode ser democrático, que pode distribuir as rendas como que pode acabar com a pobreza, que tudo isso que a gente quer. Isso é ser judeu. Eu quando vou na rua, ou quando faço uma doação, ou quando ajudo alguém, é porque eu sou judeu. É porque eu aprendi isso. É porque eu li isso. E isso quer fazer isso, e é difícil hoje em dia, quando a gente tem essa manipulação tão grande, que cada 2 por 3 chega, já é genocídio. O que tem que ver aqui? Tem que estar exigindo a comunidade, entende? E às vezes coisa nada a ver. Eu estava vendo, por exemplo, tem uma seita
na Colômbia, que é um negócio mega específico. Todo mundo... Cara, volta e meia isso aparece e é óbvio que isso tem um caráter de... Você tá pegando, assim, tipo, uma parte muito ruim, é que nem você pegar qualquer povo, é pejorativo. Você vê muitas vezes direcionado ali coisas para criar um... O judeu, a judaidade mundial não é uniforme. Tá? É muito diversa. Inclusive, tem pessoas... Mas, como todo tem pessoas mais. Mas você questiona o assassinato de Rabin. É isso. Mas quando você pega uma... É o que eu tô te falando. É que você pegar assim, você vai pegar, sei lá, infelizmente a Igreja Católica, porra, é brilhante, tem muitos líderes religiosos muito legais. Teve um caso ali que foi péssimo. Você não fica projetando aquilo a todo segundo pra bater. Então, a gente não tem dúvida que tem coisas muito erradas, mas como qualquer povo, qualquer religião, né? Mas... Na diversidade, a gente tem uma interseção grande que representa a comunidade. A FIERJ, todas as federações federadas, a CONIB, representa essa sociedade que olha uma coisa fundamental no judaísmo hoje em dia, que é o Tikkun Olam. Tikkun Olam é a coisa mais sagrada que a gente tem hoje em dia, que é lutar por um mundo melhor. É isso. Mas não por um mundo judeu melhor, lutar por um mundo melhor. Quando você está fazendo o bem ao próximo, quando você respeita a sua comunidade e a dos outros, e você principalmente tem valores morais, você está fazendo um Tikkun Olam. É isso que a gente tem que difundir. Queremos o melhor não para a gente, queremos o melhor para todos. E é o que a gente tem buscado também muito. Sair um pouco dessa pauta, porque senão fica sempre no antissemitismo. E não tenho que justificar o meu judaísmo. Não tenho que justificar ser judeu. Não tenho que dizer, não, eu ganhei 50 prêmios Nobel, eu sou o melhor. Não! É isso. Primeiro que não foi eu que ganhei. É isso. Tá? Se fosse, a gente ia estar dizendo. A gente fez muitas melhoras, mas o pessoal não quer saber disso. Sabe que é o melhor difusor da identidade judaica? O judeu. Se você é uma boa pessoa, um ser humano, um empresário correto, você está sendo um bom judeu. Então leve isso para a sua comunidade. Oscar, a gente não quer que você perca Foi um prazer. Tô preocupada com o tá olhando o voo. Se não tivesse o voo, eu ficava aqui, porque realmente eu acho que é importante o que vocês estão fazendo. O Oscar já falou que vai comprar passagem de volta, vai ficar aqui com a gente uma semana. Então é importante. Eu acho, inclusive, que eu gostaria que vocês participassem dessa parte de comunicação da Confederação. Vambora! Entende? Eu acho que é importante, por exemplo, se tiver possibilidade, de a equipe mesmo fazer uma visita às comunidades, a Porto Alegre. Tá convidando a gente, ó. Ó, o Carlinhos já preparou. Ele vai seguro. O Léo já preparou a mochila aí. A vida das comunidades boutiques são muito... Não, mas essa ideia é legal, cara. Vamos fazer um Eu achei maneiro, curta, fazer um documentário. Um documentário curta de cada comunidade. Perfeito, fechado. E fazer um... A Nelly já tá fazendo as malas aqui. Comunidade judaica de norte a sul. Pessoal, obrigado, viu? Oscar, obrigado a vocês, viu? Vocês já sabem, às quartas nós temos highcast, às vezes longo e às vezes curto. Tchau, tchau, até a próxima. Hazak ve'ematz, isso quer dizer, sejamos fortes e valentes. Esse é o ensinamento que deram os macabeus, que conseguiram resistir ao ataque do Império Romano por vários anos. Pouquinhos judeus e milhões de soldados. Hazak ve'ematz. Sejamos fortes e valentes.